As 6 mulheres e os 14 homens presentes contemplaram-se uns aos outros, maravilhados e estáticos. Irmanados em um destino comum, experimentavam uma felicidade somente atingível por aqueles que tudo conseguem superar e esquecer por amor a um ideal santificante. Basílio apertava entre as mãos a pequena destra de Lívia, com paternal enlevo das grandes afeições que desconhecem a morte. Junto deles, a viúva Cecídia e as suas filhas Lucina e Prisca entreolharam-se venturosas. Hilarino e Marciana, Tibúrcio e Escribônia. 2 casais de velhos que tudo haviam cedido pela causa do Senhor, abraçaram-se contentes. Lívia, fitando os semblantes embevecidos que a rodeavam, perdeu o temor que a ameaçara de princípio. Recordou Tassiano e Blandina, os únicos amigos mais íntimos que lhe restavam, registrando soberana tranquilidade no coração. Como os amava profundamente! Tassiano possuía uma esposa em um lar, e Blandina cresceria, naturalmente, para um formoso destino. Que lhe competia, senão, resignar-se ante a vontade de Deus? Não lhe cabia rejubilar-se pelo ensejo de consolar o abnegado pai que a recolhera amorosamente na vida? Não devia sentir-se infinitamente ditosa por ver-se entre os fiéis seguidores do Cristo, honrada pela oportunidade de provar sua fé? Fixou a atenção no rosto calmo de Basílio, cujos olhos faiscavam de alegria e esperança. Nunca o pai adotivo lhe pareceu assim tão belo. Os cabelos brancos, como se despiam raios de claridade azulínea. Refletiu pela primeira vez nas aflições e nas lutas que o velho filósofo havia atravessado. Imaginou as saudades que, de certo, o acompanhavam desde a juventude distante. Meditou no amor com que se lhe devotara, a ela que fora abandonada numa charneca ao nascer, e sentiu por aquele homem, curvado pela senectude, um afeto filial, mais alto e mais puro, renovado e diferente. Algo sublimara-se-lhe no espírito. Instintivamente retirou a destra das mãos enrugadas que a retinham e o abraçou com o enternecimento que até então lhe era desconhecido. Sentiu-lhe o pulsar do coração no peito fatigado e, beijando-lhe a face com extrema ternura, falou baixinho: "Meu pai." Tocado de júbilo misterioso, Basílio deixou cair algumas lágrimas e balbuciou: "Estás feliz, minha filha?" "Muito feliz." Ele osculou-lhe os cabelos ondeados e escuro que dourada rede envolvia e afirmou cinciante: "Não se turbe o nosso coração. Os que se amam em Cristo morrem acima da separação e da morte." Nesse instante, porém, Vestino ergueu a fisionomia serena, inundada por traços de uma aventura ignorada na terra, e continuou a falar: "Nosso recinto permanece gloriosamente visitado pelos mártires que nos antecederam.
E com a voz quase embargada pelo pranto, nascido da alegria em que se lhe desabotoava o coração, prosseguiu. Ofuscam-me o olhar com a bendita luz de que se vestem. À frente entrou Irineu, o nosso pastor inesquecível, trazendo nas mãos um rolo resplendente. Depois dele, outros amigos espirituais, glorificados no reino, penetraram nossa porta com sorrisos de amor. Vejo-os a todos. Conheço-os de minha primeira mocidade. São velhos companheiros nossos, trucidados ao tempo dos imperadores Sétimo Severo e Caracalla. Nota do autor espiritual. Refere-se a palavra de Vestino a vários mártires cristãos da França, alguns dos quais estão escritos na História dos Santos. Aqui se encontram Ferrólio e Ferrúcio, com radiantes auréolas a começarem da boca, lembrando o suplício da língua que lhes foi violentamente arrancada. Andeolo, o valoroso subdiácono, traz sob a fronte um diadema formado de 4 estrelas, recordando a flagelação da cabeça, partida em 4 partes pelos soldados. Félix, a quem subtraíram o coração vivo do peito, traz no tórax um astro irradiante. Valentiniana e Dinocrata, as virgens que suportaram pavorosos insultos dos legionários, envergam péplos alvinitentes. Lourenço, Aurélio e Sofrônio, 3 rapazes com os quais brinquei em minha infância, a que foram varados por espadas de pau. São portadores de palmas lírias. Outros chegam e nos saúdam, vitoriosos. Irineu aproxima-se de mim e destaca um dos fragmentos do rolo de luz. Recomenda-me a leitura em voz alta. Vestino fez breve pausa e exclama admirado. Ah, é a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Com a voz entrecortada pela emoção, passou a ler. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a sua gloriosa vida se manifeste igualmente em nós. Nota do autor espiritual. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 10. Em seguida, a curto intervalo, anunciou: comunica-nos o amado orientador que nossa hora de testemunho está próxima. Pede-nos calma, coragem, fidelidade e amor. Nenhum de nós será lançado ao abandono. Alguns terão a morte adiada, mas todos conheceremos o cálice do sacrifício. Após ligeira pausa, notificou que os visitantes cantavam um hino de graças
em louvor ao Mestre Amantíssimo. O pregador permaneceu em longo silêncio, como se pusesse a escutar a melodia inacessível à percepção dos companheiros. Torrentes de lágrimas corriam-lhe pela face envelhecida. Antes de encerrar a reunião memorável, Lucano convidou: meus irmãos, somos pequeno rebanho confiante no céu. Muitos de nossos confrades que a fortuna protege retiraram-se da cidade sob o pagamento de valiosas contribuições ao enviado de César. Acredito que raro daqueles que vivem na abastança estarão habilitados à vitória sobre a tormenta próxima. Achamo-nos divididos em grupos de fé, nos bairros pobres, à espera da bondade divina. Não possuímos recursos que nos inspirem qualquer convite à preocupação. O Senhor livrou-nos dos inquietantes compromissos com o ouro da terra. Por que não nos reunirmos diariamente à noite, por algum tempo, em nosso santuário de confiança? Este casebre pode ser o nosso reduto de oração, e a oração é a única arma que podemos manejar no trato com os nossos perseguidores. Júbilo geral aplaudiu-lhe a ideia e prece comovedora marcou o término da reunião. Entendimentos fraternos foram levados a efeito. Os amigos concordaram entre si. Regressariam cada noite para o serviço da fé. Enquanto algumas frutas eram servidas com tigelas de vinho fraco, cada qual relacionava essa ou aquela experiência individual. Chegada a vez de Basílio, o velho comentou o problema com que se defrontava. Era liberto, sob pesado compromisso, e devia resgatar, sem detença, a dívida que o afligia. Entreolharam-se os irmãos penalizados. Ninguém ali possuía o dinheiro suficiente para ajudá-lo. Consultado, Lucano informou que a caixa de socorro achava-se exausta. As derradeiras disponibilidades haviam desaparecido na véspera, com um amparo inadiável a 3 viúvas necessitadas de assistência. Vestino, porém, convidou o filósofo e a filha a se demorarem com ele pelo tempo que desejassem. Na casinha singela cabia muita gente. O velho, com assentimento da jovem, aqueceu. Não confiava em Teódulo e receava algum assalto à dignidade do lar. Junto dos amigos, ainda que sofressem, teriam a vantagem da dor repartida. Lívia não se veria só. As companheiras do grupo fortaleceriam o coração. Prometeram voltar no dia imediato e, mais confortados, passaram a noite, edificados na fé. Na manhã seguinte, Basílio procurou Teódulo, a fim de penhorar o próprio domicílio. Refletiu bastante e concluiu que essa seria a medida mais acertada. Se permanecessem retendo a casa, provavelmente seriam vitimados pela violência, uma vez que não dispunham de recursos para o resgate, ao passo que, confiando a moradia ao administrador, talvez lhe sossegasse a exigência. Considerando ainda a hipótese de serem detidos em razão do culto a que se devotavam, o lar humilde nada perderia em sua feição mais íntima,
porque, em regressando da capital do império, Tassiano teria conhecimento da situação e, de certo, conservar-lhe-ia os manuscritos que lhe constituíam a única riqueza. O intendente, impassível, ouviu o afinador, que lhe falou com humildade. Pretendia ausentar-se por alguns dias e rogava permissão para deixar intacta a residência como garantia parcial da importância por ele devida ao Opílio Vetúrio. Não olvidaria o compromisso. Diante da inopinada solicitação, Teódulo, intrigado, pediu ao filósofo alguns momentos de espera. Não poderia responder sem uma consulta à senhora. A simplicidade do ancião desarmava-o. Seria justo desconfiar dele? Pensava o astucioso capataz. Mas para onde seguiria Basílio, sem prestígio e sem dinheiro, a não ser para o miserável tugúrio de Lucano Vestino? A petição era formulada sem qualquer intenção oculta, porque o velho não poderia ignorar que ele, Teódulo, possuía elementos para segui-lo à socapa, de modo a descobrir-lhe o paradeiro novo. Com semelhantes reflexões, procurou Helena, que lhe escutou a notícia encantada. Não parecia guardar as mesmas apreensões. Mostrava-se, aliás, satisfeita e tranquila. Ante a perplexidade do amigo, observou contente e maliciosa. Tudo corre segundo a encomenda. Não te aborreças. O assunto da dívida é o fator de aflição de que necessitávamos para deslocar os intrusos. Se pudermos apanhá-los como aves desprevenidas na ilegalidade, tanto melhor. Presos e executados como cristãos, desaparecem do caminho de Tassiano e de Blandina, sem qualquer preocupação de vulto para nós. Meu esposo odeia os nazarenos. Informado de que os amigos se retiraram constrangido pelo expurgo, ainda que sofra, saberá reprimir-se. Teódulo, sorridente, indagou admirado. E a casa? Recebê-la-emos, então? Sem dúvida, respondeu a senhora resolutamente. É o próprio Basílio quem nos-la oferece. Será razão sólida para conquistarmos a simpatia de Tassiano para os nossos esclarecimentos. Diremos que o velho, estribado na afeição de nossa casa, veio solicitar-nos apoio moral, colocando a residência sob a nossa guarda, que tudo fizemos em vão para salvá-lo. E, por fim, conservaremos o domicílio sem qualquer alteração, para que os nossos ausentes o encontrem nas mesmas disposições e que o deixaram. Isso constituirá nossa demonstração de sinceridade, impondo a Tassiano a justa resignação ante os fatos consumados. Magnífico! Comentou o administrador, sob a impressão de haver encontrado feliz solução para o delicado problema. Bem-humorado, voltou a Basílio e notificou que a decisão fora bem recebida, que a senhora concordava com o alvitre e que a residência seria atenciosamente tratada até a sua volta. O liberto de Carpo sorriu aliviado. A aprovação significava liberdade. Poderia agora demandar a casa de Lucano, junto da filha,
sem sobressalto ou constrangimento.